Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. É um prazer estar mais uma vez aqui fazendo uma live. O objetivo é a gente fazer aqui uma apresentação, trazendo hoje o nosso principal parceiro em privacidade de dados, né, no desenvolvimento e na jornada de privacidade de dados, que é a OneTrust. Temos aí trabalhado com o time da OneTrust aí desde aqui no Brasil há já quase 2 anos, fora, tanto nos Estados Unidos como na Europa, já bem mais tempo. Então, é um prazer trazê-los aqui para conversarmos, falarmos um pouco aí de como a gente pode otimizar o programa utilizando a ferramenta e também como que a gente pode adequar, né, o ambiente de vocês, minimizando os riscos relacionados, né, à LGPD, trazendo também opções, né, oportunidades aí para vocês poderem discutir soluções que sejam adequadas ao ambiente de negócio de vocês. Lembrando que a gente tem slots, então vocês podem, inclusive, depois dessa apresentação, fazer um agendamento junto com a gente, para a gente falar especificamente, né, da necessidade de cada um de vocês. Claro, se vocês quiserem. E também, caso não consigam, depois dessa apresentação, fiquem à vontade também de nos mandarem e-mail, nos contatarem, para a gente poder futuramente conseguir conversar, falar um pouco mais da ferramenta e de como que a ICTS Protiviti, junto com o Trust, pode ajudá-los nesse engajamento, nessa adequação à LGPD. Só Alex, quer se apresentar? Sim, quero. Muito obrigado, André. E para todos que estão participando, agradecemos o tempo de vocês. Eu sou Alex Bermudas, eu sou o diretor da operação da América Latina aqui na OneTrust, né? E com certeza estamos bem emocionados em ter outra oportunidade para entrar em esta apresentação com os nossos parceiros do Protiviti, como for mencionado pelo André. A gente tem uma parceria muito grande ao redor do mundo inteiro, né? E me dá um prazer entrar aqui na ligação para comentar da nossa perspectiva em uma apresentação pessoal, né? Eu sou, como é mencionado, o diretor, mas eu tenho mais 4 anos da experiência em trabalhar na indústria de privacidade e segurança de dados, né? E a minha foco aqui é assegurar que todas as nossas ferramentas e todo a nossa modus operandi, né? Todo o nosso processo de operação está baseado na prática no mercado brasileiro, né? A gente, como a OneTrust é uma empresa de matriz gringa, né? É bem conhecido todos os fluxos de trabalho quando os mercados da América Latina têm como comprar e procurar serviços e ferramentas da empresas americanas, né? Mas todo o nosso foco aqui é no processo de tropicalização da ferramenta e da nossa empresa, né? E por isso estamos crescendo nos nossos recursos dentro do mercado brasileiro e da América Latina interna. Mas, para mim, muito importante também relacionar o nosso expertise, né? Temos mais que 7 mil clientes ao redor do mundo. Eu, pessoalmente, tenho 3 certificações do lado da International Association of Privacy Professionals, também foi nomeado como um Fellow of Information Privacy do mesmo, né? Então, durante a época deste bate-papo e todo o nosso aliança, parceria com o Protiviti, a meta para nós e o foco é para assegurar o êxito de todos os nossos clientes, né? Da implementação. Bacana, obrigado, Alex. Bom, alguns já me conhecem aqui, mas para aqueles que não me conhecem, acabei não me apresentando, eu sou André Silurzo, sou diretor associado da ICTS Protiviti e hoje sou responsável pela prática, né, de privacidade de dados e adequação à LGPD na ICTS Protiviti Brasil. Tenho aí quase 18 anos de CTS. Nesses últimos anos, como privacidade de dados é um tema relativamente novo, não só no mundo, mas principalmente aqui no Brasil, a gente tem lidado com esse tema aí, principalmente aqui no Brasil, nos últimos 3 anos, né? Mas eu já venho também com um pouco de experiência
em cibersegurança, gestão de riscos. Então, nesses 18 anos aí, a gente tem trabalhado fortemente em trazer toda a nossa metodologia para dentro desse mundo de privacidade de dados e, com isso, também ajudando a implementar as melhores ferramentas para a gente conseguir seguir de maneira tranquila nessa jornada. Bom, pessoal, falando de maneira direta, hoje o objetivo hoje, né, da apresentação, basicamente é apresentar esse Test Productivity OneTrust, nós podemos ajudá-los, né, nessa jornada de adequação à LGPD, como otimizar um programa, né, utilizando ferramentas, e isso vocês vão ver que a própria OneTrust é uma ferramenta modular. Cada empresa tem a sua própria necessidade, então não necessariamente o que a gente faz para uma empresa B2C, a gente vai fazer para um B2B, né, para uma empresa de serviços. Então, quando a gente constitui um programa de privacidade, ele é totalmente customizado e a ferramenta ela vai se encaixando, né, nesse modelo para o objetivo de atender um determinado processo. Né? O que eu costumo dizer aqui que a gente tem uma Ferrari, que é a OneTrust, mas a gente também, do lado da Protivity, ajuda a pavimentar toda a rodovia para que vocês consigam rodar a ferramenta de uma maneira autônoma, utilizando todos os seus recursos, todo o seu ferramental. Falando um pouco, né, da Lei Geral de Proteção de Dados, para aqueles que não conhecem, né, a Lei Geral de Proteção de Dados ela entrou em vigor agora em setembro desse ano, né, 18 de setembro, para ser mais preciso. Existiu uma expectativa de se postergar em virtude da pandemia, em virtude aí de outras questões de mercado e questões governamentais, mas no final das contas ela entrou em vigor e, ao meu entender, entrou no momento, apesar de num momento, né, de crise em virtude da pandemia, num momento 100% oportuno, visto que muitos países que o Brasil mantém relações comerciais e costuma trocar dados pessoais, principalmente, já tem um certo nível já tem uma legislação, e as empresas que operam nesses países já têm também um nível de adequação a regulamentações de proteção de dados. Então, ela é 100% oportuna. E importante ressaltar que a LGPD ela é uma lei que regulamenta exclusivamente dados pessoais, né, que vai obrigatoriamente regulamentar, né, troca de informações, armazenamento de informações pessoais, vai exigir que as empresas atendam ao titular do dado, né, atendam ao seu cliente em situações muitas vezes de deleção de dados, de acesso aos dados, de transferência de dados. E importante também que as empresas elas saibam, né, mapear, tenham visibilidade de todas as suas atividades que tratam das pessoais e que tenham base legal para esse tratamento, né? E para isso, né, o que é exemplo, o que exemplifica, né, dados pessoais hoje? Basicamente, está falando do nome, do RG, do CPF, do titular, dados tais como cookies, MAC address, endereços de IP também são caracterizados, podem identificar o titular do dado. Então, são variáveis, são elementos de dados que, uma vez bem mapeados e dentro de um programa a gente faz esse mapeamento, a gente consegue levantar essas informações e deixar de maneira clara e até de como tratar essas informações dentro do ambiente. Além disso, né, a própria lei ela traz um nível talvez um pouco maior, que traz um maior nível de risco para as organizações, que são os dados sensíveis. Dados sensíveis que são basicamente dados que podem trazer algum tipo de discriminação para o titular do dado, né? Então, são eles dados de posição política, convicção religiosa, dados biométricos, dados de origem racial ou ética. Então, esse tipo de dado, ele eventualmente traz algum tipo de risco e tem que ser tratado com carinho, diria eu, com uma lupa, né? Com carinho um pouco maior, em virtude dessa sensibilidade, né? Do quão sensível esse dado é. Eu trouxe aqui também, mas a questão do dados anônimos é uma possibilidade que a lei traz, visto que o dado anônimo não é regulado pela LGPD. Então, dados que eventualmente vocês não consigam, que a empresa não consiga, né, identificar o titular do dado,
aí pode seguir a vida normalmente. Inclusive, a gente ajuda as empresas, né, ao identificar os elementos de dados, reavaliar se a gente consegue reduzir o montante de dados, minimizar as coletas, eventualmente até executar uma determinada atividade de maneira anonimizada, visto que isso elimina ou praticamente elimina a zero reduz, né, consideravelmente o risco de uma eventual atuação, de um tratamento indevido do dado. Dentro da LGPD, né, ela traz diversos princípios, o princípio da finalidade, da segurança, da transparência, mas de maneira prática, o que a gente tem trazido para as organizações são dois grandes riscos que a empresa ela vai ter que lidar com a LGPD em vigor, né? O risco do vazamento do dado, né? Então, ou seja, se o dado vazou, se é um dado pessoal, né? É importante ressaltar que se um dado pessoal vem a vazar, a empresa ela é passível de punição, é possível de eventuais sanções aplicáveis pela LGPD. Assim como também o tratamento indevido. Então, eu posso, eventualmente, eu como empresa, ter todo um arcabouço de proteção cibernética, ter proteção nos diferentes níveis das minhas diferentes camadas de proteção, ter proteção para a minha infraestrutura, proteção para as minhas aplicações. Entretanto, se eu eventualmente coletei esse dado com uma finalidade, eventualmente com o objetivo de uma coleta para recrutamento e seleção, para preencher uma determinada vaga, e utilizo esse dado para fins comerciais, por exemplo, para eventualmente adicionar um determinado produto, enviar um cartão, por exemplo, são situações de desvirtuamento que são passíveis também de punição, né, pela LGPD. Então, o tratamento indevido é um outro risco que a gente traz, que vai ter que ser gerenciado, e para isso, né, o inventário de atividades, a correta atribuição de uma base legal é fundamental para que a gente consiga minimizar esse risco específico, trazer controles para a mitigação e poder seguir a vida tranquilamente. E André, só para comentar algum outro ponto de vista no lado de riscos monitoreados dentro da época da LGPD, né? O conceito de risco pode variar muito entre as próprias empresas, né? Que são empresas B2B ou de B2C, por questão do canal de receber e solicitar os dados do titular, também como as finalidades e as expectativas de negócio para cumprir, baseado nesse tipo de tratamento e armazenamento de dados, né? Mas não somente entre cada indústria, eu acho um bom ponto sobre o que vamos falar mais durante a apresentação, mas também é definir quais são os assuntos ao nível de risco na expectativa dos departamentos internos, né? Porque o conceito de risco do lado da privacidade, né, em alguns conceitos vai diferenciar entre os riscos da segurança, né? Porque um bom exemplo é que não todos os incidentes com dados são incidentes da privacidade. Isso são alguns exemplos de definições que a gente tem que considerar sobre o processo de construir um programa de governança da LGPD, né? Exatamente, Alex. E são cada indústria, cada cliente tem a sua necessidade. E aí, conforme a gente, né, coloca as ferramentas e faz as devidas configurações, exatamente para poder atender essa necessidade específica do cliente. Falando um pouco do programa, né, quem já assistiu alguma das minhas palestras, das minhas lives, eu sempre trago, esse aqui é o nosso frame para adequação LGPD, né, frame que a gente usou para adequar diversas empresas a GDPR, adequar empresas do CCPA e outras regulamentações ao redor do mundo. A gente também fez algumas adaptações aqui para atender também a LGPD. E dentro desse frame, existem aí alguns pilares que são fundamentais para a sustentação desse programa, né? O primeiro deles, não é à toa que ele está em primeiro lugar aqui, mas é realizar todo o inventário de atividades de processamento, ou seja, identificar dentro da empresa quais são as atividades que envolvem o tratamento de dados pessoais, quais são os elementos de dados que são coletados, né? Qual que é a finalidade e o objetivo dessa atividade para que a gente possa, né, a gente, um escritório jurídico, muitas vezes parceiro, o próprio jurídico da empresa, conseguir fazer a atribuição da base legal,
né? Então, olha, eu tenho aqui uma atividade, mas eu preciso dessas informações para poder executar o contrato, né? Para poder entregar um determinado produto. Às vezes eu coleto e armazeno essas informações para um fim regulatório, para fins regulatórios. Eu coleto essas informações por questões de produção de crédito, tutela saúde, né? Então, é fundamental que esse trabalho seja feito inicialmente para que esse trabalho de adequação comece a ser feito de maneira plena e adequada. Toda a questão de avaliação de segurança, gestão de consentimento para aquelas situações, para aquelas atividades que eu não tenho uma base legal para o tratamento e que eu preciso, porque é uma atividade essencial da empresa, eu vou precisar do consentimento, vou precisar de ferramenta para o gerenciamento disso. Todo o arcabouço de segurança, né, não vou tratar nessa live especificamente, mas toda a questão de segurança de dados, gestão de segurança cibernética, é algo que esse teste Protivit ela consegue prover para vocês, com diferentes meios de proteção, e vocês conseguirem se blindar também no risco do vazamento do dado. Toda a gestão de terceiros, né, a questão do Vendor Risk Management, a OneTrust tem o VendorPedia, que é uma das ferramentas essenciais para o seu desenvolvimento, vamos falar um pouco mais à frente também. Gestão de direitos titulares, como o próprio Alex mencionou anteriormente. Cada empresa vai ter uma demanda específica, empresas B2C vão ter um volume considerável, então tem uma maneira de a gente tratar isso, do B2C talvez com um volume menor, muito mais focado em RH, em terceiros prestadores de serviço, mas também vai ter uma especificidade para gerenciar e para configurar essas ferramentas para atender essas demandas. Gestão de incidentes, toda a questão de notificação de privacidade, os avisos de privacidade, e também um outro ponto que o Privacy by Design by Default que a gente vai tratar aqui. E juntamente com isso, para complementar o trabalho, né, e ajudar, inclusive, a responder ao titular de dados, a questão do discovery, né, e automatização de respostas a esses titulares de dados. Então, você tem uma ferramenta para identificar, né, tanto dados estruturados, né, ou seja, em sistemas, um RP, né, está num SAP, está num Oracle, está num Salesforce, muito mais fácil identificar quais são os elementos de dados que são tratados, né, dados pessoais que são tratados nesses sistemas. Entretanto, você tem ali, em algumas empresas, mais você tem 70%, 80% dos dados estão em Excel, estão em planilhas que estão armazenadas lá em algum servidor, muitas vezes um servidor local, mas que você também está sujeito a LGPD. Então, identificar esses dados é muito mais difícil. E aí você vai precisar de ferramenta para um discovery de dados para ajudar, né, a identificar e classificar essas informações e ajudar a alimentar o inventário de atividade de processamento. E, claro, né, o programa completo, ele obrigatoriamente passa por uma mudança de mindset. Né? Não adianta eu trazer, né, fazer toda a pavimentação na minha rodovia, trazer todos os processos adequados, implementar um OneTrust para sustentar todos esses pilares aqui, sendo que, né, o lado que executa as atividades no dia a dia não mudou ainda o mindset, não tem conhecimento dos riscos e impactos que a LGPD pode trazer, né, com sanções, com situações de problemas de vazamento, e também a questão da coleta, né, que eu costumo dizer que hoje a gente coleta dados, né, da mesma maneira que a gente coletava há 40, 50 anos, né, eu não tenho é uma teoria ainda não comprovada, mas eu acho que, assim, como a gente coleta dados, né, da mesma maneira que a gente coletava nos formulários físicos. E quando a gente começou a migrar ali para o mundo, né, virtual, mundo digital, né, essas informações, a forma de se coletar dados, a forma de constituir essas tabelas, iam sempre na mesma sequência, né, o nome, o RG, o CPF, o endereço, o CEP, e aí nunca ninguém se perguntou por que os formulários eles são feitos dessa forma, né, e hoje ainda as coletas, elas têm muito esse modelo, né, você vai lá, você preenche uma determinada informação e sempre vem nessa sequência. E a pergunta é, será que eu preciso dessas informações? Para que eu estou coletando essas informações? Então, todo o trabalho de conscientização obrigatoriamente passa por uma mudança de mindset, uma mudança de conscientização do ponto de vista de pessoas. Juntamente com isso, a gente tem que trazer diretrizes políticas, uma análise do gerenciamento, né? Nossa abordagem é sempre focada em riscos, então não trazer, né, tratar, né, uma determinada atividade que coleta uma volumetria, né, de dados muito menor que outra atividade, não pode ser tratada da mesma maneira. Você tem uma exposição muito maior naquela que tem uma volumetria maior,
ou numa atividade que eventualmente coleta um dado sensível, ou que eventualmente traga um legítimo interesse como uma base legal para o tratamento. Então, esse nivelamento do risco é o que a gente também ajuda a fazer, e a ferramenta vai ajudar também nesse gerenciamento, não só numa foto inicial, de saber como que a empresa está, mas em gerenciar isso ao longo do tempo, a fim de reduzir os riscos daquelas atividades, aqueles riscos, aqueles gaps que são mais críticos, e a gente conseguir seguir a vida de uma maneira mais tranquila. Vamos falar agora um pouco, passar a palavra para o Alex, mas vamos começar agora a falar um pouco, né, de como que a ferramenta ela pode ajudar nesse engajamento, em construir, né, esse programa como um todo. Alex. Aqui só, Alex, antes de fazer, aqui na governança de privacidade, né, a gente traz o consolidado, né, então a gente consolida aqui todas as ferramentas que a gente chama aqui de cockpit do DPO, o próprio CTS, por meio do Power BI, consegue, inclusive, canalizar diversas informações que são coletadas pela OneTrust e demonstrar isso, né, de uma maneira consolidada dentro de um dashboard de governança. Uhum. E aí, Alex, por favor. Não, na verdade, existem alguns tipos de fluxos de relatórios que têm que ser disponibilizados pelo encarregado, né? Por algum lado, tem que ter toda essa questão de definição dos relatórios que são obrigatórios para compartilhar com a ANPD, se for um caso de uma solicitação de auditoria, né, análises. Mas também para o impacto do encarregado dentro da empresa, né, tem que ter disponibilidade e visibilidade e integração com todos os departamentos ou impactos, né, da cada grupo dentro da empresa, porque isso vai informar a capacidade e vai estabelecer a capacidade de criar processo de integração, por exemplo, do privacy by design, né, e por exemplo, aqui, onde temos o Policy and Notice Management, né, o módulo, a intenção deste módulo, por exemplo, é para contribuir a controle, né, e aplicação de políticas estándares dentro da uma empresa, ou se for o caso que uma empresa tem várias marcas, né, se é um holding, por exemplo, de lojas, é bem importante que o DPO e o equipe jurídico também tenha a capacidade de controlar o mensagem fora da empresa e também internamente da empresa, né, sobre as políticas de privacidade e segurança. Na época real, né, muitas empresas têm um problema baseado nas políticas de privacidade, aonde a equipe de TI, os canais de marketing, os equipes de web services, né, estão controlando todo o conteúdo dentro dos sites, né, mas tem que ser definido a política do lado da equipe do jurídico, não? Né, que está baseado na prática do processamento de dados e quais são as finalidades. Então, dentro da capacidade de nosso módulo de Policy and Notice Management, a gente consegue oferecer a capacidade desse tipo de controle, aonde os nossos clientes vai criar a sua política centralmente dentro da ferramenta da OneTrust e propriamente encaminhar um script que corresponde com essa política para as equipes de TI ou web service ou qualquer grupo dentro da empresa tem controle do site, do web, e serve para não somente controlar uma mensagem a primeira vez, né? Mas cada vez que a equipe jurídica ou da privacidade vai atualizando essa política, vai ser atualizada automaticamente devido nesse script, né? Então, não somente ao processo inicial do desenho e controlar ao início, mas também faz auditoria e atualizações na política, cada vez que temos uma mudança para avisar dentro da nossa política, né? Isso é bem valioso para os nossos clientes, talvez como vocês já saibam, né, André? Exatamente, né? A gente ter uma flexibilidade, uma rapidez na atualização das políticas e você garantir, né, uma capilaridade na hora de você dar o aceite dessas políticas dentro da plataforma é fundamental, inclusive, para ser questionado no futuro, né? Você ter aqui evidências para saber, para conseguir demonstrar, eventualmente, para uma autoridade nacional, para qualquer outro órgão regulador, que realmente, assim, olha, fulano leu a política, ele sabe das regras relacionadas à privacidade de dados na organização e que devem ser
seguidas aqui dentro, né? Então, isso, inclusive, serve, para a gente, vai acontecer, né, diversas situações, a própria lei prevê isso, a questão da inversão do ônus da prova, então a empresa ela vai ter que ter evidências para se proteger, né, e saber conseguir comprovar situações como essa no futuro. Deixa eu só colocar aqui um ponto, né, tem uma pergunta, a gente vai falar do Paulo, sobre armazenamento do consentimento de cookies. Nós já vamos chegar lá, tá, Paulo? Espera só um pouquinho que a gente já responde a sua pergunta. Bom, aqui também um dos módulos, né, que ajuda, né, na gestão, né, e gerenciamento, melhor dizendo, no gerenciamento dos riscos dentro do OneTrust. Então, a gente consegue, por meio, né, de identificação das atividades, pontuar quais são os riscos aqui mais críticos, né, e conseguir gerenciar de uma maneira dinâmica e contínua, né. Olha, eu apliquei um determinado controle aqui dentro, esse risco ele vai ser reduzido. Quais são os riscos ainda que eu estou mais exposto, né, dentro da organização, enfim, mais uma maneira aqui da gente conseguir, de maneira integrada, olhar isso de maneira granular, né, então saber priorizar, olha, que dos meus riscos mais críticos é isso que eu vou ter que direcionar no meu dia a dia, é aqui que eu vou gastar, vou fazer os investimentos necessários para a mitigação do risco, vou gastar recursos da organização, tomar tempo aqui do meu time para reduzir essas informações. Situações de riscos que tem uma baixa criticidade, muitas vezes a gente fala assim, isso aqui não é, a probabilidade de impacto disso aqui é muito baixa, né? Não tem a necessidade de fazer um investimento, né, para mitigar um risco como esse, porque mesmo se esse risco se materializar, o impacto que eu vou ter, ele é muito baixo. Então, eu vou deixar lá em stand-by. Muitas empresas, eu diria que assim, a maioria que a gente atende acaba nem olhando para esse risco. Claro, olhando no sentido, assim, tenho visibilidade dele, reconheço que tem um baixo impacto aqui, mas reconheço que existe o risco, mas eu não vou tratá-lo, porque eu tenho outras prioridades aqui para seguir. E acho importante, nesse sentido de risco, André, é aplicável em certos níveis sobre a estrutura da ferramenta, né? Então, o que significa isso? Num dia anterior, na histórica da privacidade, né? Ao início da conversa da privacidade, o tópico de risco não for um calculamento, talvez, em que está acostumado os profissionais de segurança, né? O cálculo inicial da privacidade for um risco de nível baixo, mediano, alto ou muito alto, né? Isso foi a maneira de encaminhar e estabelecer e analisar risco em uma maneira legada, né? Mas na prática agora, como o balanço da privacidade, governança, segurança também se envolve em perspectivas de quantidade de risco e uma maneira mais sofisticada em cálculo do risco, a gente não somente consegue oferecer um modelo padrão em só cada risco individual, né? Mas a gente também consegue oferecer um nível de cálculo e análise de risco ao nível de cada avaliação, cada ativo, cada processo, né? Então, esse tipo de crescimento do nível e da perspectiva do risco é bastante importante, porque cada empresa pode tomar o seu próprio cálculo de risco, né? Baseado na probabilidade e impacto, como os conceitos, mas isso também oferece a flexibilidade para profissionais da segurança também em medir outros pontos importantes sobre o impacto de risco, não somente da privacidade, né? Esse tipo de nível flexível para o análise e cálculo e manutenção do risco é muito importante para as empresas modernas, né? Bom, falando aqui também um pouco da questão, né, de comunicação, awareness, existem diversos treinamentos que podem ser feitos dentro da própria plataforma. Algo que a gente gostaria de explorar um pouco mais, né, a automação das avaliações, né, das atividades de processamento em si, né, então é possível que a avaliação, a automatização do OneTrust, ela seja automatizada por meio de questionários, a partir desses questionários a gente estruturar os ROPAs, né, os Records of Process Activities,
os registros de atividade de processamento, que são documentos que vão nos ajudar, né, a definir os objetivos, as finalidades, identificar os elementos de dados que são coletados, né, identificar quem que é o owner, né, desse processo, e também permitir o gerenciamento das bases legais para o tratamento do dado, né? Então, isso tudo fica armazenado na plataforma, né, e junto com isso, né, vocês vão ter também, é possível de se desenhar o fluxo de dados, ou seja, de onde é que a informação nasce, né, e aí, a partir dessa informação, quais são os ativos né, os ativos dos sistemas por qual a informação percorre e onde, no final, ela é armazenada, né, e acho que é importante até, a gente conseguiu fazer uma constatação, hoje a ICTS, a gente já tem mais ou menos aí 6.000 roupas desenvolvidos, a gente pegou uma amostra de 2.000 roupas e a gente chegou à conclusão de que 93%, né, isso, a gente conseguiu obter isso, claro, com a ajuda da ferramenta, mas 93% dessas atividades, elas não tinham processo de descarte, né, não só não tinham processo de descarte, mas também não tinham prazo de retenção, né, que eu costumo chamar aqui da teoria do apego, né, as empresas, elas acabam coletando uma determinada informação, usam a informação e acabam armazenando, muitas vezes armazenando sem uma finalidade, e mesmo se tiver uma finalidade, um objetivo, uma base legal para o tratamento, essa informação, ela fica lá sem um prazo de retenção definido, que acaba também expondo a empresa, a informação acaba caducando, né, e mesmo caducando, a informação continua lá, sem nenhuma finalidade, no final das contas, expondo a empresa ao risco, eventualmente, de um tratamento indevido, ou até mesmo de uma evasão, essa informação ser vazada. E também, André, sobre o inventário e mapeamento de dados, né? Todo esse processo de mapeamento para cumprir com as obrigações do artigo 37, né? De criar a sua própria roupa. É bem importante que os operadores de dados, né, também tratam em fazer a sua própria roupa, né? Não somente como questão de governança interna, mas do lado do serviço e habilitar a capacidade da empresa propriamente para os controladores dos dados, né? É bem importante como um tipo de apoio e, na verdade, na prática, a gente vê que as empresas que operam como um provedor de serviços que tem um programa de privacidade, uma roupa que tem manutenção na prática, eles vão ter sucesso adicional em ganhar contas novas e clientes novas, né? Eu leio sobre um estudo do lado do Cisco que mencionou que quase 70% de executivos que foram envolvidos em uma pesquisa do lado do Cisco indicavam uma ganância ou um prazo mais rápido em ganhar contas novas e clientes novas por causa de criar um programa da privacidade, né? E eu vejo para os operadores especificamente muito importante essa manutenção de roupa do operador. Bom, falando aqui um pouco também, né, das avaliações de impacto, então aqui a gente consegue trazer uma avaliação da maturidade do ambiente, né, inclusive a própria ferramenta permite que vocês criem os Data Protection Impact Assessments, que são fundamentais principalmente para atividades, né, de processamento para os roupas mais críticos, né, roupas que eventualmente têm algum tipo de tratamento de dados sensível, uma volumetria considerável, tem legítimo interesse no seu tratamento, enfim. A gente aqui, na verdade, dentro da nossa metodologia, a gente traz uma combinação de variáveis na hora de definir a necessidade de criação de PIA. Vamos falar aqui também um pouco de gestão de consentimento, né, que inclusive eu acho que era uma das perguntas aqui, né, então, a ideia, existe a própria plataforma, ela tem uma plataforma para gerenciar o consentimento, então você pode colocar as atividades que exigem um consentimento que não tem uma base legal, e você consegue gerenciar de maneira automática essas demandas de gestão, armazenar as evidências de que o consentimento foi dado, que a permissão para uso daquela informação foi dada de uma maneira dinâmica, rápida, e aí, Alex, se você
puder responder, né? Então, a pergunta se a ferramenta ela armazena o consentimento de escolha de cookies pelo titular do dado. Uhum. É bem interessante essa pergunta, André, né? Baseado na experiência que a gente tem, não somente na Europa, né, mas também, em Brasil, mas também do lado da Europa, né? Essa questão é bem importante, porque for definido, baseado nas opiniões dos autoridades da proteção de dados na Europa, né, que não for necessário coletar mais informações do titular para demonstrar cumprimento, né? E por que dar essa explicação? A nossa metodologia do consentimento tem 2 fases, né? O fase início é para o titular que não é conhecido ao negócio, né? A empresa, que só vai visitar ao site, né? Mas não necessariamente tem uma conta ativa, né? Só está sugerindo alguns downloads, ou não necessariamente downloads, mas uma prevista geral do website, né? A nossa metodologia do lado do consentimento de cookies é quando o titular, baseado no nosso centro de preferências, quando o titular salva os seus preferências, né? A gente vai criar um cookie propriamente, que é um cookie estritamente necessário para registrar essas preferências e também registrar um identificador único desse cookie, né, que corresponde com o cookie que for escrito. De novo, vou mencionar, é um cookie estritamente necessário para o titular, que vai ser registrado no browser dele quando ele vai retornar no site, né? Então, com isso, não estamos identificando por um endereço de IP, né, ou outra forma, essa informação sobre esse titular específico, mas podemos apresentar e vamos registrar essas preferências baseado nesse identificador único do cookie, né? Isso é o tipo de consentimento do primeiro lado, que é o consentimento do titular que não for identificado, né? Do outro lado, o consentimento universal é o processo de registrar as finalidades em um ponto de coleta, especificamente com um titular nomeado por nome, endereço, CPF, e-mail, né? Isso são os exemplos onde a gente vai conseguir registrar baseado nesse identificador específico, coletar a transação por cada finalidade, também como, por exemplo, qual foi a política da privacidade encaminhada pelo titular no momento de coleta. E não somente é do lado do consentimento, mas o benefício em implementar a nossa ferramenta de consentimento e preferências é para não dar uma opção nuclear ao titular, né? O que significa isso? Ao momento de apresentar uma promoção, uma comunicação do marketing, por exemplo, ao titular, o titular consegue não somente fazer um unsubscribe ou um opt-out de todo, né, mas a gente oferece esse nível de preferências para que o titular propriamente pode definir: eu não quero receber promoções de marketing, mas eu sim quero manter a minha comunicação do Rewards Program, né? Isso são exemplos. Então, dentro da nossa metodologia, pode cumprir com os requisitos da LGBT baseado no consentimento, registrar o consentimento, apresentar, coletar a finalidade, demonstrar a finalidade, mas também manter esse nível de preferência para assegurar que não somente a equipe do cumprimento ou da privacidade está satisfeito, né, mas para que a equipe de marketing também pode criar um estilo de retenção de contatos melhor também na experiência do usuário. Legal. Falando um pouco também, né, da questão de gestão de terceiros, né, a OneTrust ela dispõe, né, do Vendorpedia, que já é uma base, né, de diversos fornecedores, vendors, né, cadastrados já, né, com um nível de risco, eventuais evidências, né, então ali você consegue ver se determinado vendor eventualmente tem um Data Privacy Shield, né, um certificado de privacidade de dados, se ele atende determinados requisitos, qual que é o nível de adequação dele,
né, e isso acelera bastante até, né, o processo de avaliação desse vendor, e até ajuda, né, nos processos de homologação, né, no processo de colocar esse fornecedor para dentro. Esse é um módulo também, ele conta com um questionário de assessment, né, que você consegue gerenciar, né, um assessment aí remoto, né, junto a esse terceiro, junto a esse vendor, para que você eventualmente também, olha, preciso de uma avaliação, preciso saber se esse vendor também está correndo atrás aí da adequação LGPD, se ele tem aí determinados critérios para proteção de dados, mecanismos para proteção de dados. Então, é uma ferramenta bastante interessante, um módulo, né, bastante interessante nesse sentido. E quando temos uma orientação, André, da lado do ANPD, quando temos especificamente do lado dos cláusulas estándares contratuais, né? Isso vai ser muito importante também documentar qual é a forma contratual para fazer essa transferência dos dados também, que pode ser armazenado dentro da ferramenta, né? Exato, né? Ótimo ponto, né? Ela será como evidência também para situações de, né, você tem uma NPD, você tem um órgão regulador aí demandando, né, informações desse terceiro, né? Muitas vezes ele faz o papel de operador, né? E você ter essas informações, essas evidências de que o dado ele foi tratado, né, não pelo controlador, né, pelo cliente, sim pelo operador, é fundamental muitas vezes nesse tipo de situação. Falando aqui, né, de gestão de direito dos titulares, né, então a plataforma é que ajuda no final a canalizar, né, a canalizar as demandas relacionadas aos titulares de dados, né, e eu acho que é importante mencionar aqui também que a própria OneTrust, ela tem, né, uma ferramenta de automatização, né, de respostas, né, que vai numa linha também de discovery, que você pluga nos sistemas, né, seja por um de uma API, gateway, mas ele se pluga, ele consegue ajudar a acelerar a resposta a ser dada para o titular do dado. Se tem um ponto, opa. Sim, não, tranquilo. Eu acho bem interessante este ponto, né? Porque na prática a nossa experiência, nosso informe é que, por exemplo, a operação mais difícil dentro de todo este processo de responder às solicitações dos titulares é a eliminação, que talvez não é uma surpresa, né? Mas, em muitos casos, o fluxo não pode ser completamente automatizado, né, por questão de alguma verificação jurídica, da contabilidade ou em qualquer cenário. Na prática, a gente vê que podemos pode apoiar o processo com automatização, mas também podemos criar e assegurar um fluxo que determina um prazo de verificação e intervenção manual, aonde for necessário também, né? Legal. E só lembrando, pessoal, aproveitando aqui um parênteses rápido, caso vocês queiram saber mais detalhes, entender um pouco mais de algum módulo específico que caiba para a empresa de vocês, para as necessidades que a empresa de vocês hoje tem, a gente tem aqui algumas sessões, né, depois disponíveis para a gente poder conversar, sessões de 20 minutos. Então é só agendar, acho que o link deve estar disponível aí para vocês também. E aí, caso vocês não possam, né, nessas sessões que a gente disponibilizou, nos mandem e-mail, podem nos contatar pelo telefone, enfim, a gente consegue também atendê-los futuramente se tiver essa necessidade. Bom, continuar falando aqui, a ferramenta também ela ajuda na gestão de incidentes, na resposta a incidentes e violações de dados, né? Então ela ajuda nessa gestão, né, e gerenciamento, armazenamento e trazer, inclusive, coleta de evidências para fazer a gestão de incidentes como um todo. A questão aqui, né, de notificação a gestão de consentimentos via cookies, né, e análise de sites. Então, a ferramenta ela já dispõe de diversos perfis de cookies cadastrados, ela consegue fazer um scan, né, daquele domínio, né, daquele site especificamente, para entender, né, qual que é o perfil de cookie que é coletado, se é um cookie funcional, se é um cookie de publicidade, se é um cookie de estatística, fazer essa classificação e ajudar na gestão de consentimento, né, na gestão de dar o ok do cookie, né,
gestão de consentimento do cookie, né? Sim, e acho importante também entender que a evolução desse uso de dados encaminhados pelos terceiros, né? Isso é um tópico que está evoluindo, né? O conceito de first party data vai aplicar da frente da privacidade muito. Então, a nossa ferramenta também tem a capacidade de definir quais são cookies e tags e outras tecnologias do terceiro e quais são desenvolvidos propriamente internamente, né? Sobre esses tipos de soluções. E também a gente oferece para os publicadores, né, os publishers, a capacidade de integrar com os frameworks da IAB. Mientras todo mundo está esperando em um framework próprio do IAB Brasil, a gente vai criar uma solução que pode ser alinhada com esse tipo de implementação, que não somente é dos cookies, né, mas tecnologias de ad tech. Legal. Bom, falando aqui um pouco também, né, das tecnologias de suporte, né, do dashboards também, e do próprio Data Discovery, né? Então, a ferramenta, a OneTrust, ela dispõe de um Data Discovery para identificar, né, dados estruturados e dados não estruturados nos diferentes ambientes, né? Então, ela se pluga por meio de APIs, por meio de gateways, consegue fazer essa varredura, ajudando, né, a correlacionar, a catalogar dados, uma ferramenta que muitas vezes ela pode ajudar também na governança de dados, né? Então, essa ferramenta, no final, também ela é uma ferramenta poderosa para ajudar a alimentar o inventário de atividades de processamento, né? Então, eu, muitas vezes, faço uma avaliação, né, junto ao longo do processo, mas muitas das informações, às vezes, são esquecidas de ser pontuadas, e você consegue, por meio de um Data Discovery direcionado, identificar onde que essas informações, elas... como que essas informações elas são atreladas às atividades que são executadas, se elas realmente são necessárias para a organização, se eu posso eventualmente até tomar uma decisão de uma deleção caso essas informações não sejam deletadas. Então, uma ferramenta para efetivamente ajudá-los nessa descoberta, nesse complemento e, inclusive, trazer uma visibilidade maior de todas as informações que estão aí em poder das organizações. E acho importante também, André, comunicar que esta ferramenta, mientras o foco aqui é da LGBT, nos dados pessoais, né? A gente também tem a capacidade de descobrir dados que não são pessoais, mas que são dos crown jewels, né? Informações relacionadas, por exemplo, à propriedade intelectual, que também a responsabilidade dos equipes de governança, de segurança de dados, também como jurídico, para assegurar que tem proteção apropriada, né, neste sentido. E a gente está criando dentro do nosso roadmap também capacidades em controlar e permissões de acesso a grupos específicos de dados também, né? Então, o nível de governança que essa ferramenta tem como você mencionou, muito poderosa, né? Exatamente. Exato, é uma ferramenta poderosa e que ajuda nesse processo especificamente. Bom, pessoal, falando aqui um pouco também, queria trazer aqui também a STS, né, utilizando a OneTrust, ela consegue prestar um Privacy as a Service, né, consegue prestar serviços de suporte à gestão da privacidade, inclusive seu próprio DPO para as organizações, né, então ela consegue, né, em conjunto, né, com uma ferramenta como a OneTrust, gerenciar o direito dos titulares, prover respostas num tempo adequado, ajudar nessa gestão, né, e operar ferramentas de gestão de terceiros, responder, atualizar os inventários de atividade de processamento e também trazer questões de suporte à segurança de informações, né, fazendo gestão de vulnerabilidades, trazendo plataforma de gerenciamento de ameaças, né, olhando internet, deep web, fazendo monitoramento de um SOC com indicadores específicos para LGPD e privacidade de dados e também aqui fazemos em parceria com os escritórios de interface, escritórios de advocacia, interfaces com órgãos reguladores, gestão de impacto, e muitas vezes também utilizando a própria OneTrust, um módulo de gestão de incidentes para essa atividade. Isso sempre olhando os dois grandes riscos que a gente mencionou no início,
são os riscos de vazamento de informações e de tratamento devido do dado. Muito bom, pessoal. Deixa eu abrir aqui no site se tem alguma pergunta. Bom, queria agradecer aí a oportunidade de apresentar, né, como que a gente pode otimizar um programa de governança utilizando o OneTrust. Queria agradecer aí ao Alex. De novo, reforçar que a gente tem a possibilidade de a gente conversar na sequência desse evento, para entender um pouco mais a necessidade de vocês e como que a ferramenta, como a OneTrust pode ajudá-los, ou eventualmente até como a STS pode ajudá-los em processos, em outras demandas de privacidade de dados. E caso vocês também não possam, fica aqui os meus contatos, caso vocês queiram falar futuramente com a gente, e agradecer a presença de todos. Concordo com você. Muito obrigado pela presença, a oportunidade, André e toda a equipe do lado do Protiviti, e esperamos em poder apoiar e servir a todos os nossos clientes juntamente, né? Agradecemos a oportunidade muito. Perfeito. Muito obrigado, Alex. Obrigado a todos pela participação e um abraço. Fiquem bem. Tchau, tchau. Um abraço. Boa tarde.